Gente, eu dei uma parada aqui, cortei a linha, depois vou voltar, porque eu quero aproveitar para tirar uma foto como blusinha, então eu já quero fazer esse acabamento aqui de cima. Vocês podem dar continuidade e aí depois vocês só voltam o vídeo para fazer essa parte, tá? Então, aqui eu medi com uma fita métrica de um lado ao outro. Eu não lembro quanto deu o meu, mas vamos supor que deu 40 centímetros. Quer dizer que frente e costas dá um total de 80 centímetros, certo? Fui lá no elástico roliço e eu cortei 5 centímetros a menos. Então, 80 menos 5, 75 centímetros, tá? Depois de cortar, eu já mostrei em outros vídeos, por isso que eu não faço mais, que é demoradinho. A gente vai unir as duas pontas, vai pegar uma agulha e linha de costura e vai passar várias e várias e várias vezes, tá? Tem que passar várias vezes mesmo, até vocês poderem, ó, puxar e ver que tá firme, tá? Tá firme, arremata essa linha e a gente vai colocar esse elástico roliço na peça. Porque o meu, ele ficou meio soltinho em cima, então não ia ficar legal, né? Um tomara que caia e tem que ficar puxando toda hora, é meio ruim. Então, com o elástico roliço, 5 centímetros a menos, só ele fica bem certinho no corpo. Então, vou pegar aqui na parte de trás, onde tem aquela linha que a gente iniciou, a gente vai fazer com ponto baixo, tá? Então, vou passar aqui a minha linha. Ó, meu primeiro novelinho tá acabando, hein? E eu cheguei na carreira 10 ali, daquela carreira de... que a gente tava trabalhando, falta 3 ainda. Então, acho que vai uns 2,5 mesmo. Então, passei aqui a linha, faço 2 nozinhos. Vou passar aqui a linha pela laçada. Então, ó, a minha linha fica por cima e o elástico por baixo, ok? Sempre o elástico por baixo e a linha por cima. Então, nesse mesmo ponto que eu fiz aqui o nozinho e coloco a agulha sempre passa por baixo do elástico, ó, por baixo. Aí, eu puxo essa linha e faço o pontinho baixo. Novamente, próximo ponto, ó. Insiro a agulha sempre por baixo do elástico, puxo a linha e faço pontinho baixo, ó. Sempre, simples assim, ó. A gente vai fazer um pontinho baixo para cada ponto alto, tá, ó. Sempre a agulha indo por baixo do elástico, tá? Sempre ela passa por baixo para puxar a linha. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. Chegando no final, eu volto pra gente fechar a carreira. E aí, a gente vai virar o trabalho, que a gente já vai trabalhar um daqueles acabamentos que eu falei. A gente vai fazer 2 carreirinhas. Mas daí, vocês vão ver depois, que eles vão ficar meio em relevo, tá? São 2 carreirinhas sobrepostas que a gente vai fazer. Então, faço os pontinhos baixos de vocês, que eu vou fazer os meus aqui. Feito aqui o último ponto baixo, a gente vai fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho baixo que a gente fez na carreira. E agora, a gente vai fazer como se a gente estivesse voltando. Quer ver? Deixa eu só conseguir fechar. Aí, consegui. A gente vai, ó, virar a peça, ó. Virei pra cá, como se eu estivesse voltando a carreira. Só que aqui, a gente vai trabalhar, ó, se vocês observarem, cada pontinho baixo tem 2 argolinhas, a argolinha da frente e a argolinha de trás, tá? Tem 2 argolinhas. A gente vai trabalhar somente na argolinha da frente. Então, deixa eu só achar aqui. Ó, não sei se nesse primeiro a gente vai conseguir entrar, porque vai ser meio ruim. Mas não precisa esse primeiro, a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pular 2 pontos e no terceiro, ó, pegando somente na argolinha da frente, ó. Entrando com a agulha somente nessa argolinha da frente, a gente vai trabalhar dentro 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 correntinhas, 1, 2, e ainda no mesmo ponto, só na argolinha da frente, mais 3 pontos altos. Porque pegando só na argolinha da frente, depois essa parte aqui que a gente tá trabalhando, ela vai descer. Se a gente usa as 2 argolinhas, ela fica em pé e não é o que a gente quer, tá? Então, fiz aqui 1, 2, 2, né? E 3 pontos altos, tá? Então, a gente fez um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aí, novamente, vamos pular 1, 2 pontos e no terceiro ponto, sempre ali pegando só na argolinha da frente, a gente vai fechar com um ponto baixo.
E assim, a gente vai seguir por toda a volta, ó. Novamente, pulo 2 pontos. No terceiro, pegando somente na argolinha da frente, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas. Aqui, 1 e 2. E, novamente, mais 3 pontos altos, tá? Então, 2 e 3. Novamente, pulo 2 pontos, no terceiro, pegando somente na argolinha da frente, fecho com ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, chegando aqui no finalzinho, eu volto para finalizar com vocês. E depois, a gente vai fazer mais um aqui, ó, entre essa última carreirinha, entre a primeira e a segunda, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como fazer, mas a gente vai fazer um outro igual a esse. Se vocês quiserem deixar só um, pode deixar, mas eu vou fazer 2 camadinhas, que é o que tava ali na foto, ó. Tá? Pra ficar sobreposto, pra dar um detalhe diferente na peça. Chegando aqui no final, olha que bonitinho que fica, ó. E o fato da gente pegar só na argolinha da frente faz com que o desenho fique pra baixo, não fique em pé, assim, que não é o que a gente quer, tá? Se tiver barulho no fundo, gente, é a obra. Infelizmente, isso aí vai mais um ano, então não tem muito o que fazer, né? Eu preciso gravar, então infelizmente, às vezes pode ter um barulhinho aí no fundo. Então, aqui chegando no final, tem que dar certinho um último leque, tá? Se não der, podem fechar com ponto a mais, um ponto a menos, para que tenha espaço para dar um último leque aqui pra gente fechar, ó. Eu fiz o leque, aqui tá onde eu iniciei, e aqui a gente só fecha com ponto baixíssimo, ó, onde a gente começou o trabalho, ó. Só fechar com ponto baixíssimo. Fechou aqui. E a gente vai cortar a linha e passar por dentro da laçada. Se vocês quiserem deixar apenas uma linha, apenas uma filinha, ok. Mas eu vou fazer mais uma aqui, que é como tava na foto, ó. Entre essa carreira e essa, vocês podem ver que forma ali os pontinhos, ó. Onde a gente, sabe quando a gente faz uma carreira de ponto alto? Tipo essa aqui, ó, por exemplo. Fica sempre aqui as 2 laçadinhas pra gente poder fazer a próxima carreira, né? Então, aqui, por mais que ela esteja trabalhada, ainda tem aqui, ó, os pontinhos onde foi entrado para fazer esses pontos altos, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, ó, esse aqui a gente pode colocar para cima, só para não atrapalhar por enquanto. Eu vou dobrar a carreira, ó, bem certinho, que fica mais fácil de trabalhar, tá? E aí, a gente vai entrar sempre assim, ó, é bem aqui onde entrava, ó, onde tem, ó, bem certinho onde tá a próxima carreira de ponto alto, tá? É assim que a gente vai trabalhar nessa carreira. Então, a gente vai pegar aqui, mais ou menos nessa mesma direção que a gente iniciou a outra carreira, ó. No primeiro pontinho alto, vou passar aqui a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. Eu tô pegando igual como se a gente estivesse fazendo uma outra carreira, a única diferença é que já tem ponto ali trabalhado, então meio que tô colocando a agulha 2 vezes. Então, faço aqui 2 nozinhos. Passo aqui a linha pela laçada. E agora, vou seguir fazendo o mesmo esquema, ó. Se deixar a linha bem certinha dobrada, fica mais fácil de trabalhar, ó. Laço a linha, vou pular 1, 2 pontos. No terceiro, ó, eu tô entrando bem nas 2 laçadinhas mesmo, é só vocês olharem bem. Aí, no terceiro, eu vou começar a trabalhar aquele mesmo ponto. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 e 3. Aí, aqui, ó, pulo 2 pontos, 1, 2, no terceiro, pode pegar sempre as 2 laçadinhas, tá? No terceiro, fecho com ponto baixo. Aí, novamente, pula 2 pontos, 1, 2, no terceiro, faz novamente 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos, tá? E assim a gente vai seguindo até chegar ali no finalzinho. Ó, como é que vai ficando. Depois, ele vai ficar assim, ó, vai ficar com 2 camadas, ó. Quando eu tiver prontinho, ó. Ele vai ficar assim, ó. Com 2 camadas, olha que legal que fica. Isso aqui depois é só esconder. Ó.
ficar lindo, né? Então, aqui, terminando, então, vocês vão fechar com ponto baixíssimo, igual que a gente acabou de fazer. E aí, depois, pro arremate, essa linha que tá por fora, é só vocês puxarem por dentro, ó. Coloquei a agulha aqui por trás, é só puxar essa linha pra dentro aqui, ó. Pra fazer o nozinho, tá bom? Então, termine essas 2 carreirinhas, daí eu vou voltar aqui pro meu comprimento, vou fazer mais as 3 carreirinhas pra fechar as 13, e aí eu volto novamente pra gente dar continuidade ao comprimento, que não vai ter muita mudança não, a gente só vai ali colocar, vocês podem ou fazer reto ou colocar aumento, porque nessa altura aqui ele vai estar chegando próximo ao quadril, tá? Então, a gente vai fazer aumento, no quadril, e depois vai ter uma outra divisão, que daí vocês vão decidir se vocês querem manter reto ou se vocês querem fazer mais aumentos. Mas aí depois a gente volta pra fazer isso. Voltando aqui pro nosso vestido, ó, decidi fazer mais uma camadinha, pegando a próxima carreirinha, né? Porque eu achei que ficou melhor assim, com 3 camadinhas, mas vocês podem fazer com quantas vocês quiserem, tá? Aí, voltei aqui fazendo as outras 3 carreiras que faltavam do meu, inclusive, ó, o novelo tá no finalzinho, então vai uns 2,5 a 3 novelos mesmo. Então, aqui agora, feitas as 13 carreiras, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto, aqui tá bem próximo ao quadril. Então, vocês vão ver se vai ter que fazer aumento ou não. Acredito que todo mundo vai ter que fazer aumento, e os aumentos a gente vai fazer de 10 em 10, tá? Eu vou aumentar no meu 20 pontos, que vai ser, depois, 4 conjuntinhos. Esses 20 pontos vai equivaler a 4 conjuntinhos, tá? Então, o que que eu fiz? Só para saber certinho a cada quantos pontos eu ia fazer o aumento, eu peguei lá na calculadora e coloquei o meu total de pontos do início, que foi 180 pontos, lembram? Que é a quantidade de correntinhas que vocês fizeram aí no de vocês. E dividi por 20, que é a quantidade de pontos que eu quero aumentar. Lembrando que tem que aumentar de 10 em 10, tá? Eu resolvi aumentar 20. Então, lá no meu deu a cada 9 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, aqui vamos iniciar, ó, com 3 correntinhas, para ser o primeiro ponto alto, e cada ponto é um ponto alto, tá? Cada correntinha que tiver no meio do V, no meio do leque, também conta. Então, o meu a cada 9 pontos altos, né, um sobre cada ponto, vou fazer aqui meio rapidinho, eu vou fazer um aumento. Aí, vocês veem aí no de vocês, pra vocês terem uma base de a cada quantos pontos vocês têm que fazer aumento. Ó, aqui tenho 4... 5, 6, 7, 8 e 9. Sempre no 10º ponto, vou fazer o meu aumento, que é fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? E aí, eu sigo fazendo, sempre a cada 9 pontos altos, no ponto 10 eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Depois de eu dar toda a volta, a gente vai, depois de feito aqui no caso o último ponto alto, a gente fecha com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto da carreira, e aí eu volto pra gente dar continuidade. Terminada aqui a carreira de ponto alto, nós vamos repetir essas carreiras novamente, nós vamos fazer mais 13 carreiras dessa maneira, tá? Então, a gente vai iniciar da mesma forma, né, 3 correntinhas, vamos iniciar fazendo um leque. Então, 3 correntinhas no mesmo ponto. Um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos. O mesmo esquema que a gente estava fazendo, tá? Terminei o leque, faço uma correntinha, pulo 1, 2, 3, 4, no 5º ponto, faço o V, tá? Então, vamos fazer assim mais 13 carreiras. Aí, novamente, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto alto. E aí, vocês vão decidir se vocês querem fazer aumento ou se vocês querem descer reto, tá? Eu, provavelmente, vou fazer mais umas 20, uns 20 aumentos, né? Mais uns 20 pontos, eu acredito, pra ele dar uma soltadinha, assim. Mas aí vai de vocês, tá? Então, eu vou fazer mais 13 carreiras, igual que a gente tava fazendo. Aí, novamente, mais uma carreira de ponto alto, fazendo ou não aumento. Se fizer aumento, lembrem que é de 10 em 10, tá? Se eu tinha 180, né? Foi isso? Eu tinha 180 no início. Se eu fiz aqui 20 aumentinhos, eu tenho 200 pontos. Então, depois, lá na frente, eu posso dividir daí 200 por 20, tá? Pra ver de quanto em quanto. No caso, seria de 10 em 10, eu acho, né? Nem lembro. Mas, então,
Façam as 13 carreiras, façam novamente de ponto alto, com ou sem aumento, e novamente daí mais 13 carreiras assim. Não sei se eu vou fazer só 13 ou se eu vou fazer mais, porque eu quero que ele chegue próximo ao joelho, como da foto. Então, eu vou ver lá nas últimas 13 se vai ser 13 mesmo, ou se vai ser um pouquinho mais, porque depois ainda tem uma mudada nessas carreiras, onde a gente vai trabalhar aí, se eu não me engano, mais umas 8 carreiras, tá? Então, botem aí na cabeça de vocês, depois que vocês fizerem as últimas 13, que vai ter mais umas 10 carreiras, tá? Pra vocês verem se vocês vão querer fazer só 13 lá no final, ou vocês vão querer fazer mais antes de fazer as últimas 10 carreiras. Voltando aqui, gente, nessa última parte, que ó, depois de ter feito aquela segunda carreira de pontos altos com aumentos, o meu vestido ele não ficou super solto, né? O que deixa ele super solto são os aumentos. Quanto mais aumentos vocês fizerem de 10 em 10, mais soltinho ele vai ficar. O meu ele não ficou coladinho, mas ele também não ficou super solto, que também não era o que eu queria, tá? Por isso que eu não fiz tantos aumentos. Então, aqui no final, o meu ficou com 46 conjuntinhos, tá? Eu fiz 20 carreiras, assim, e agora a gente vai fazer a última mudança de ponto e depois tem a carreirinha final, que é a carreirinha de acabamento. Então, terminem essa última carreira que vocês fizeram com uma carreira que comece com um Vzinho, porque a gente precisa agora começar com leque, tá bom? Então, é o seguinte, terminei aqui minha última carreira, né? Fiz 20 carreiras, vou entrar aqui e vou começar com um leque, né? 3 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Os Vzinhos agora a gente vai eliminar. Então, o que que a gente vai fazer? Onde seria Vzinho agora, a gente vai fazer aqui, ao invés de somente ao invés de uma correntinha de separação, a gente vai fazer 2. E ao invés de fazer um V, aqui tem 2 questões. Se vocês querem continuar retinho, aí vocês vão fazer aqui no lugar do V somente um ponto alto. Se vocês querem que ele abra um pouquinho mais, aí vocês fazem 2 pontos altos. Eu vou fazer 2 pontos altos porque eu quero que abra um pouquinho essa barra final, tá? Então, vocês podem fazer ou 1 ou 2 pontos altos. O Vzinho não existe mais, tá? E sempre entre um ponto e outro são 2 correntinhas de separação. Lembrem disso. E aqui vocês decidem um ponto alto para permanecer reto, com o que vocês já vêm trabalhando, ou 2 pontos altos para abrir um pouquinho, tá? E aqui sempre o leque continua normal, né? Então, trabalho aqui o leque normal, sempre agora 2 correntinhas de separação. E aí, vocês decidem se vocês vão colocar ou 1 ou 2 pontos altos no lugar do V, tá? Eu vou deixar o meu com 2, porque eu quero abrir um pouquinho. Então, só permanecer fazendo as carreiras assim. Aqui vocês vão ter feito, então, ou 1 ou 2 pontos altos, 2 correntinhas, vão fechar com ponto baixíssimo e vão copiar essas carreiras. Sempre leque sobre leque, 2 correntinhas, 1 ou 2 pontos altos. Daí, aqui no meu caso, vai ser sempre um ponto alto sobre o outro. Se fosse um ponto alto só, ia ser um ponto alto sobre o outro também, só que somente, no caso, uma vez, tá? Eu não sei quantas carreiras eu vou fazer aqui, talvez umas 8 carreiras, eu ainda vou ver. E aí, eu volto só pra gente fazer a última carreira, que é a carreira de acabamento, tá bom? Que daí, no mais, é isso. O meu, eu quero deixar ele próximo ao joelho ou cobrindo o joelho, ainda não sei. Estou aqui no final do segundo novelo, então não vai 2 novelos e meio, vai um pouquinho mais de 2 novelos, pelo menos aqui pro tamanho M, né? Se vocês quiserem fazer um vestido mais abertinho, aí sim acredito que vai uns 2 novelos e meio ou um pouquinho mais. Então, façam essas carreiras, essa sequência, e aí eu volto para a última carreira de acabamento. Terminei aqui as carreiras, no meu eu fiz 10 carreiras. Gente, eu tô bem no início aqui, ó, do terceiro novelo, então, pra quem quiser fazer ele mais curtinho, 2 novelos dá, tá? Tem um tamanho M, 2 novelos dá pra fazer, bem certinho. Então, aqui agora, nessa última carreira, a carreira de acabamento, nós não vamos andar com nenhum ponto baixíssimo. Já nesse ponto que a gente acabou de fechar, nós vamos subir 3 correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. No ponto alto ao lado também vamos fazer mais um ponto alto. Então, tá um ponto sobre o outro. Aqui no meio, na correntinha, nós vamos fazer mais 2 pontos altos, 1 e 2.
E agora, a gente vai fazer um ponto picô, que é... já tá bonzinha. Que é 3 correntinhas. Fiz as correntinhas, vou passar aqui a agulha pelas 2 laçadinhas. Puxei a linha e fechei. Esse é o ponto picô. Eu vou fazer o próximo com vocês de novo, tá? Aí, novamente, faço, então, mais 2 pontos altos aqui no meio ainda. E mais um ponto alto sobre cada, né? Mais 2 pontos altos aqui, sendo um ponto alto sobre cada. 1 e 2, ó. Vai ficar assim, tá? A nossa ponta. Aí, aqui agora, vamos fazer 2 correntinhas ou 3, deixa eu ver com 2. 2 correntinhas. Quem tiver um ponto alto só, pode fazer o ponto baixo sobre o ponto alto. Quem, como eu, tiver 2, vai fazer entre os pontos, entre um ponto e outro, ó. Entre um ponto e outro, eu entro com a agulha e faço o ponto baixo. Acho que 2 correntinhas é o suficiente, não precisa mais do que isso. Aí, de novo, 2 correntinhas, venho para o próximo leque. Um ponto alto sobre cada ponto. 1 e 2. Aqui no meio do leque, mais 2 pontos altos. Aí, vou fazer o ponto picô, que é subir 3 correntinhas. Vou passar com a agulha aqui, ó, nessas 2 laçadinhas. Puxei, fechei, tá? Aí, novamente, 2 pontos altos aqui no meio. E mais um ponto alto sobre cada. Aí, faz 2 correntinhas e fecha com um ponto baixo. E assim, a gente vai repetindo, ó, vai ficando assim, tá bom? Então, façam isso por toda a volta. Feito o último, então, o último leque aqui, vão ter feito 2 correntinhas, fechado com ponto baixo, as últimas 2 correntinhas, e aí, finaliza com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto, tá? Fecha com ponto baixíssimo. Corta a linha, passou por dentro da laçada, tá pronto, tá? Aí, é só fazer o arremate das linhas e eu volto pra mostrar pra vocês o vestido inteiro. Olha, gente, tá finalizado aqui o nosso vestido, tá? Bem simples, aqui pode colocar forro ou um top, e aqui embaixo ou forro ou um shortinho, que é o que eu vou colocar, tá? Então, um vestido simples, bem pouca linha, pouco material, rapidinho de fazer e bem bonitinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.